Uma figura absolutamente foi escolhida ou construída por ser uma figura média. É um homem casado, que tem 2 filhos, que tem uma vida sexual feliz. Ele conseguiu viver sem muita dificuldade e com muita cumplicidade suas fantasias sexuais, mas apesar disso é um homem que é também completamente dividido, porque tem uma outra vida, uma vida de fantasias, uma vida de ambições fantásticas, que, claro, na peça podem ser deliberadamente ou propositalmente caricaturais, mas que estão na vida de cada homem, sempre com a distância de quem acha que deveria, no fundo, estar se dedicando a obras muito mais aventurosas, gloriosas e extraordinárias, que são, no fundo, a maneira masculina de responder às loucas expectativas, sobretudo maternas, no que as mães sonhavam que nós fôssemos um dia. Bate-papo, sala de sexo, travestis e afins. Quando ele começa a teclar no home office da sua casa, ele se traveste nessa encarnação, ele certamente tem o prazer de encontrar nas mensagens que ele recebe desejo masculino, de se sentir desejada como uma espécie de mulher-objeto. A identidade secreta é absolutamente importante e decisivo na vida de um homem. Essas conversas na internet não tem nada a ver com gostar de homem. Tanto assim que começaram com aquelas fantasias de swing com a Renata. Não. Foi sobretudo antes. Foi com a Sandra. Mas com a Sandra não eram só fantasias. Ela dava mesmo na minha frente. Que absurdo, me enlouquecia. Parece que eu tenho uma espécie de complexo paterno. Uma coisa assim. Eu sou um macho beta, eu faço qualquer coisa para que os machos alfa fiquem felizes. Essa peça ela tem uma questão dos encadeamentos das fantasias, né? Nessa passagem aqui fica muito claro. Então o Ricardo, ele, no início, né, dessa aventura, onde ele se encontra, de repente, né, tendo muito prazer sexual em oferecer a sua mulher para os outros, o início dessa fantasia é muito diferente. Onde ele diz, né, eu sou um macho beta atualmente, mas antigamente eu era um macho alfa. Eu amarrava minha mulher, eu exigia que ela fizesse coisas, eu que estava no controle. O conceito de macho alfa vem da biologia. Entre os animais ditos sociais, o macho alfa é o líder do grupo. O macho beta está subordinado ao macho alfa, deve obedecê-lo e respeitá-lo. O macho alfa tem a prioridade na hora de se alimentar e de escolher as fêmeas. Os animais que desafiam essa ordem hierárquica costumam ser banidos do grupo ou mortos. Mas o engraçado é que quando começou com a Sandra, o macho alfa era eu. Vem cá, sua puta. Se ajoelha, mostra isso, mostra aquilo. Mas eu gostava de amarrá-la, de tapar seus olhos. Ela curtia ficar lá à disposição, a gente brincava bastante disso. Depois, eu comecei a querer exibi-la. A história se complicava um pouco. Tinha mais caras, lugares cada vez mais estranhos, meio perigosos, baile funk, cine pornô. Mas essa fantasia ela vai mudando um pouco. E de repente eu comecei a imaginar como seria eu estar vendo ela, né, sendo seduzida, sendo possuída por outros homens. O primeiro caso com o qual eu tive uma relação extremamente importante foi um caso de despersonalização de uma mulher cujo marido, os dois tinham vindo para Paris para passar uma temporada de uso da cidade para oferecimento da mulher a terceiros. Swing não é a palavra, porque swing é oferecimento. Para terceiros. Não tinha swing no sentido, não tinha troca de casal. Bom. E, a um dado momento, o marido parou de oferecê-la, contrariamente ao que tinha sido fantasiado durante meses antes da viagem. E aí ela despencou, despersonalizou mesmo. Aí comecei a me perguntar o que era aquilo, o que estava acontecendo, aí comecei a investigar aquilo.
descobri um monte de coisas, um monte de lugares. Mas o lugar clássico de Paris para aquilo era, na verdade, o começo do Bois de Boulogne, onde especificamente só tinha homens para casais. Então, eu fui lá muitas vezes, do lado dos homens, Claro, passei noites inteiras lá falando com esses caras. Essa que é pesquisa, né? Falando com Essa que é cara pesquisa, claro. Que coisa assim, falta de O criatividade. que ia fazer? Não, mas escuta, imagina. E uma das queixas desses caras, dos machos alfas, era que, sobretudo quando um casal, vinha uma vez, geralmente timidamente, primeira vez para transar no carro enquanto os outros olhavam. Segunda vez, aí tudo bem, quem sabe deixava um cara subir no carro e colocar a mão na mulher enquanto os outros olhavam. Daí a mulher, ia embora de carro com um cara ou dois caras. Só que nesse crescendo, a um dado momento, o cara, como diria o Ricardo na peça, queria levar. Isso se realizava ou não se realizava, mas visivelmente ia num crescendo. Até que a apoteose, quando isso acontecia, era que um belo dia chegava o carro em que, na verdade, não era mais o marido que chegava para entregar a mulher aos caras. Era a mulher que chegava dirigindo para entregar o marido aos caras. Essa era, digamos, o crescendo, que nem sempre, claro, se realizava, mas do qual eles todos falavam. É importante dizer que essa é uma fantasia comum. Contrariamente a que muitos podem pensar, é uma fantasia comum, até porque não existe, que eu saiba, uma cidade de médio porte no mundo que não disponha de lugares, parques, cantos escuros ou clubes que permitem o funcionamento dessa fantasia entre os adultos que estão procurando aquilo. Isso por si só já é um sintoma. O que não significa que tudo isso aconteça e seja uma grande suruba, mas significa que essa fantasia trabalha a cabeça de muita gente. Claro que o Ricardo, o protagonista, vive, de fato, na sua forma, digamos, pura, mais completa. O número de homens que têm um certo prazer, ou mesmo bastante prazer em sentir sobre a mulher que os acompanha o peso do desejo de outros homens em situações sociais é muito grande. Se a gente for acompanhar a peça também, para trás, o Ricardo ele vai reportar algumas fantasias anteriores. Uma das fantasias que ele reporta anterior é uma fantasia que não realizada, porque ele era criança ainda, né? Que é uma fantasia fundamentalmente masoquista, onde ele, criança, ele é capturado por um grupo de mulheres, por uma tribo de mulheres, um tipo de amazonas, o capturam e fazem com ele o que bem entendem. O exército me capturava e eu era levado pelado e amarrado pelas ruas. Aí eu lembrava do triunfo dos imperadores romanos, quando voltavam vitoriosos de uma guerra com o rei derrotado, amarrado atrás do carro do imperador. Depois disso tinha várias versões, mas acabava que eu era sempre esticado num chão ou numa parede. Aí elas começavam a dançar ao redor de mim, preparando um sacrifício, o meu, claro. Se a gente for ler, por exemplo, a dama, a Vênus, a La Fourrure, do Mazoc, né? Ela vai dizer assim, se um dos dois, o homem ou a mulher, não subjugar o outro, não fizer alguma coisa, ele sabe que vai ter imediatamente um pé em cima do seu pescoço. Aí a Vênus da Fourrure diz, e você tem a certeza que na maior parte das vezes será o pé da mulher. Obedeço e ela começa a me chicotear. Os golpes caem rápidos e violentos sobre minhas costas e meus braços. Um deles corta minha carne e o ardor persiste. Mas aquele sofrimento me encanta porque vem dela, que adoro e por quem estou pronto a todo instante a dar minha vida. O homem sempre tem uma veia masoquista. Existe uma veia masoquista até na fantasia do próprio Ricardo, quero dizer, a fantasia de essa coisa de oferecer ou de ver a mulher transando com outros homens
seria errado pensar que isso é para ele, ou seria para ele sem sofrimento. Né? Tem uma parte de sofrimento, é uma maneira de se sentir justamente, de alguma forma, submisso aos outros homens que dispõem da mulher dele. Isso faz parte da fantasia. Né? O Ricardo, ele fica dizendo assim, olha, eu sou um macho beta, mas que controla os machos alfas. Eu sou um macho beta, mas eu não sou traído, ou seja, eu me protejo da fantasia masoquista. Então, essa fantasia de oferecer a sua mulher é uma espécie de domesticação da fantasia masoquista. A verdade, né, se por um lado, ela fica entre, né, a fantasia do travesti, eu sou um homem, eu sou uma mulher, ou eu sou um homem traído. Ela fica entre os dois. Eu não sou traído, por quê? Porque eu sou um macho beta, que ofereço a minha mulher para o macho alfa, mas quem está no controle sou eu. Eu controlo quando que a minha mulher vai com ele e quando ela não vai. Ele pensa que ela está indo com ele, mas, na verdade, a última trepada quem dá sou eu. Ele pensa que ela está apaixonada por ele, mas, na verdade, ela tem um vínculo amoroso comigo. Vai ver que eu sou um grande malandro. As mulheres gostam de pular a cerca, tudo bem, podem pular. Mas, ao menos, eu me divirto. É a vingança do macho beta, minha mulher sonha com o macho alfa, quer dar pro macho alfa, mas quem decide sou eu. E aí, como é que fica? Quem tá seguindo a quem? Hã? Sabe o quê? Eu não queria nada disso. Eu queria uma vida bem normal. Sob a regência do maestro Philippe Hervé, Orchestre des Champs-Élysées. No repertório, a Sinfonia Fantástica do compositor francês Hector Berlioz. Apresentação gravada em 2009, o ano da França no Brasil. Terça, 11 da noite. Clássicos. Quero que você venha comigo. Sou boiadeiro, minha gente, onde é que há? Sou metade para fora, metade pro lado, metade molando. Eu quero ouvir um refrão, é mano! Vai, cabeleireiro! Sérgio Vaz, poeta é profissão? 2010, mais cultura para você. Eu escrevo porque dói. Vai, aproxima das palavras. Mas eu preciso da inspiração. Afaste das palavras. E essa inspiração vem dessas palavras que eu vou juntando ao meu redor para poder compor essa história que eu não sei qual é. Os escritores Lígia Fagundes Telles. Perguntam ao escritor, trouxeste a chave? E Marcelino Freire. Eu costumo dizer sempre que eu escrevo para me vingar. No Letra Livre, quinta, 11 da noite. Você entra na aventura da palavra. Na aventura da palavra, Lígia. Na aventura da palavra. Qual o significado das fantasias masculinas? Para a psicanálise, a rivalidade entre homens no início da civilização, assim como a rivalidade com o pai no início da vida, estão na origem da fantasia masculina de entregar a mulher para outro homem. Neste bloco do Café Filosófico, a teoria de Freud nos ajuda a entender as fantasias dos homens, fantasias eróticas que surgem na infância. Uma vez, no café, na esquina do escritório, a gente falava da moda das boates de swing. E o Carlinho me vem com essa. Mas como é que os caras aguentam, meu Deus? Eles não têm ciúme. Como se o normal fosse ter ciúme.
Tudo bem, talvez seja. Mas isso não faz a menor diferença. Porque o cara é ciumento. Mas ciumento mesmo. O maridão que se desespera porque a mulher está mostrando as pernas. Ou porque a mulher poderia estar dando bola para o outro cara. Ou porque um outro cara poderia imaginar que a mulher está dando bola para ele. Esse maridão ciumento está exatamente com a mesma fantasia que eu. Os dois estamos pensando no macho. Mais macho que a gente e que vai botar a mão na nossa mulher. A única diferença é que ele sofre com isso e eu faço uma festa. Essa parte, ela é subsequente, ela antecede de uma proposta quase que teórica do Ricardo, de dizer nós não deveríamos separar os homens e as mulheres pelas suas preferências sexuais, mas sim pelas suas fantasias. Porque eu posso ter uma fantasia de que minha mulher transe, e com essa fantasia de que minha mulher transe eu posso tanto ser um macho ciumento, quanto ser um homem que entrega a sua mulher, quanto ser um travesti que finge ser uma mulher em busca de um homem. Então, quer dizer, se eu tenho uma fantasia de que uma mulher transa com um homem potente, essa fantasia eu vou me relacionar com ela de diversas maneiras. Então, eu gostaria de trazer assim um pouco alguns elementos da psicanálise, do pensamento freudiano, para a gente observar bem como isso se desenvolve no pensamento do Freud. É muito comum, né, é uma fantasia frequente dos meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, terem uma fantasia em que eles constroem uma família diferente para si mesmos. Então, isso daí surge quando eles vão descobrir, por exemplo, que o pai que eles tinham na maior alta conta, que o pai, como sendo dono de todo o poder do mundo, sendo um homem que protegia a sua vida, que dava tudo, fonte de toda a segurança, onde ele descobre que o seu pai ele tem uma posição na sociedade, ele tem uma posição na hierarquia social, que ele tem um patrão, que ele é pobre, que ele é empregado, onde eu descubro que o meu pai ele não é um homem todo-poderoso. Aqui na nossa linguagem, eu descubro que o meu pai não é um macho alfa, que ele tem uma falha na sua potência, né? Que ele tem um limite na sua potência. Então eu vou fazer a fantasia de que eu tenho uma outra família, de que eu sou filho de reis e rainhas, né? De que os meus pais eles são socialmente mais poderosos. E eu chamo a atenção que não precisa ser, e o Freud é explícito, não precisa ser de maior poder social. Pode ser os meus pais, eles são de uma classe rica e eu sou fascinado por ciganos. Eu já observei na minha clínica pessoas que, por ciganos, por índios, por traficantes, né? Dizem, meu pai é um traficante, né? Poderia ser também. Então, quer dizer, você fantasia, a criança ela fantasia com um casal que tem um poder que os seus pais não têm. Vai lá, papai. Pega a mamãe, é você que pode. Eu não sei por que eu sentiria essa necessidade. A potência do meu pai estava ótima por conta própria, não precisava ser afirmada. O velho dava cada chapoletada na gente, até de cinto. Vai ver que eu gostava. E o Freud vai dizer, mas logo depois essa fantasia se modifica ainda. E o que vai, em geral, acontecer é que o menino ele vai imaginar que ele é filho de um homem poderoso, mas que sua mãe é sua mãe mesmo. E daí a vida se for espanhol, do varonito, né, do varão, a vida do menino, né, a vida sexual do menino, ela vai girar em torno da imaginação, da cópula, da vida sexual da sua mãe com esse homem poderoso. A criança tende a se imaginar em relações e situações eróticas, cuja força motivadora é o desejo de colocar a mãe em situações de secreta infidelidade, em secretos casos amorosos. Dessa forma, a criança não está se descartando do pai, mas enaltecendo-o. Na verdade, todo esse esforço para substituir o pai verdadeiro por um que lhe é superior, nada mais é do que a expressão da saudade que a criança tem dos dias felizes do passado, quando o pai lhe parecia o mais nobre e o mais forte dos homens, e a mãe, a mais linda e amável das mulheres. Eu chamo a atenção que, mesmo que haja esse pai que é considerado degradado e que é substituído por um pai poderoso, essa fantasia é uma fantasia em que, de uma certa maneira, a criança ela é bem triangular, porque aquela pessoa com quem a mãe está transando é o pai dela. E ela, de uma certa maneira, ela sonha a fantasia com a cópula paterna. Ela, de uma certa maneira, ela está ali fantasiando com a cópula que deu origem a ela.
o tema da traição, mesmo que ele esteja levantado, ele é anulado e ele é vivido como se não fosse uma traição, porque a mãe não está traindo o pai apenas não é o pai. E o que eu quero trabalhar aqui com vocês é a distribuição das posições, das escolhas amorosas e dos estilos de vida amorosa das pessoas em torno dessa fantasia. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas vão se posicionar, os homens vão se posicionar de uma maneira muito diferente em relação a essa fantasia, e essa fantasia única que vai fazer com que um homem ciumento ele possa ser aproximado de um homem que oferece sua mulher, e que possa ser aproximado de várias outras fantasias. No fundo, o ciumento é alguém que sofre com uma fantasia muito parecida à fantasia do Ricardo, porque ele é alguém que está sempre pensando, o ciumento homem está sempre pensando ou se apavorando com o espantalho do outro homem que vai transar com a minha mulher. No fundo, ele está pensando na mesma coisa na qual o protagonista está pensando. A diferença é que o protagonista, como ele mesmo diz, com isso faz uma festa, enquanto o ciumento sofre. O Freud ele tem, para falar da figura paterna, 2 mitos fundamentais, com os quais ele fala da figura paterna. O mito do Édipo, né, e o mito da horda primitiva, do pai da horda primitiva. Ele tem a teoria de que, no início da constituição da sociedade humana, antes disso, havia uma horda primitiva. Nós éramos macacos, e nós vivíamos numa sociedade onde apenas um macho forte, que esse sim, né, seria a encarnação do macho alfa, um macho forte, possuía todas as mulheres e castrava os seus filhos e expulsava os seus filhos. Essa sucessão, e esse macho ele só cedia esse lugar quando um outro macho o derrotava e tomava o seu lugar, e assim se... Então você tem essa ideia desse pai primitivo fora de qualquer lei de limitação do seu gozo, fora de qualquer lei da interdição, né? Você tem essa figura. E o que vai acontecer, segundo Freud, é que depois de muitos assassinatos, substituição de um pai da horda primitiva por outro, vai ter um momento onde os filhos vão fazer um acordo e vão dizer: ninguém mais vai ocupar o lugar desse pai, nós vamos limitar as nossas escolhas sexuais, nós vamos interditar o acesso à mãe, interditar o acesso às irmãs, etc. Nós vamos fazer uma ordem em que esse lugar exclusivo de um macho não vai haver, e que vai haver lugar para todos os machos, através da lei da interdição do incesto. O mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio. É contra ele que devemos esticar o arame das nossas cercas, com as farpas de tantas fiadas, tecer um crivo estreito. E sobre este crivo, emaranhar uma sebe viva, cerrada e pujante, que divida e proteja a luz calma e clara da nossa casa, que cubra e esconda dos nossos olhos as trevas que ardem do outro lado. No mito da horda primitiva descrito por Freud, o pai poderoso que apropriou-se de todas as mulheres é morto pelos filhos, que querem ter acesso ao prazer interditado pelo pai. O romance Lavoura Arcaica se aproxima dos temas deste mito. O personagem André enfrenta o desejo incestuoso pela irmã e a interdição desse desejo pela lei paterna. Na tragédia escrita por Sófocles, Édipo mata o pai e se casa com a mãe. Freud se apropriou desse enredo para descrever a fase de desenvolvimento infantil em que o menino começa a desejar sexualmente a mãe e passa a odiar o pai, seu rival. O pai do Édipo, apesar da criança, isso que eu chamo a atenção, apesar da criança achar que ele transa com a mamãe, o pai normal, o pai de família, na verdade ele não transa com a mamãe, porque ele não transa com a mamãe dele. Ele tem o seu desejo limitado. Então, ele tem esse limite no desejo, e ele é um pai com um poder sexual castrado, limitado, interditado pela lei da interdição do incesto. Ele não pode matar os outros, ele não pode matar os concorrentes, ele não pode casar com sua mãe. Então, se a criança muitas vezes vê o pai como aquele que tem acesso à mãe, na verdade, o pai não tem acesso à mãe, ele tem acesso à esposa dele, a mãe dele não tem. Então, vocês vejam bem, você tem essas duas figuras paternas, que são essas duas figuras, no meu entender, que vão conflituar a vida do nosso Ricardo, que oferece a mulher para
os outros. Chamam de maluco, etc e tal. Espero que você não se esqueça. Eu desenvolvi uma linguagem. O Itamar tinha muita habilidade rítmica. Beijo na boca. Era tão complicado tocar aquilo, você ficar que eles estão cantando, não quero nem saber, eu preciso fazer o meu. Em nenhum momento teve um movimento vanguarda paulista, foi apenas um nome. Na televisão. Meu estilo é meu estilo. Mas quem é que me garante que meus esses microfones sempre funcionarão? São Luís do Paraitinga, 2 de janeiro. Ajude as vítimas das enchentes de São Luís do Paraitinga e outras cidades paulistas. Doe material de limpeza, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Postos de arrecadação nos quartéis da PM em todo o estado e nas unidades do SESC São Paulo na capital, Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos e Taubaté. Programa Doc TV, dia 15, estreia Os Magníficos. 3 fazendeiros da época de ouro do cacau, que perderam tudo em razão de uma praga em suas plantações, relembram seu passado farto e projetam seu futuro. Estreia, sexta-feira, dia 15, às 22h30. Doc TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Vim trabalhar pra rico eu ficar. Os contemporâneos de Freud se dividiam entre o amor casto pela esposa e a vida de aventura sexual com as prostitutas. Freud percebeu que eles não conseguiam conciliar amor com erotismo. Mas existe mesmo essa diferença entre amor e o erotismo? Imaginou? Já é complicado dizer para as crianças que elas nasceram de uma transa da gente. Agora vai nos contar como foi a transa. É um negócio assim. A nossa mãe nos traiu antes que a gente chegasse. Nascemos corneados. Somos cornos constitucionais. Eu nunca tinha pensado nisso. Vai ver que é por isso que funcionam as casas de swing. Gostamos de ser cornos porque nos lembra o amor de nossas mães. Porra, essa é boa. Nem meu analista me disse ainda. Um texto muito importante do Freud, o título é Sobre uma tendência universal ao rebaixamento na esfera do amor, onde ele vai comentar a vida sexual dos homens da época dele, que tinham a sua vida sexual totalmente dividida, clivada, entre o amor casto pela mulher, o amor não muito sensual pela mulher do lar, e vivendo a sua vida de sexo, de aventura sexual, junto às prostitutas. Então, essa clivagem da vida sexual do homem entre a mulher para casar e a mulher para transar. Com a mulher para casar, o amor ele pode ser tão casto, tão terno, que a coisa pode beirar, né, a impotência sexual. E a vida sexual ser vivida com mulheres cujo retorno amoroso não acrescenta nada ao sentimento narcísico que a pessoa pode ter. Então, essa clivagem, apesar de ser normal naquela época, relativamente normal, ela é extremamente empobrecedora da vida sexual do homem. O comportamento amoroso dos homens no mundo civilizado de hoje, de modo geral, traz o selo da impotência psíquica. O homem quase sempre sente respeito pela mulher, o que atua como restrição à sua atividade sexual, e só desenvolve potência completa quando se acha com um objeto sexual depreciado. O que o Freud vai... A interpretação que ele faz disso? A interpretação que ele faz disso é, mais uma vez, em torno da vida sexual da mãe.
né, essa clivagem, assim, é o insuportável da vida sexual da mãe, contra o qual eu me defendo. Quando eu vou muito bem até um determinado período da minha vida, e tem um momento da minha vida em que eu descubro que a minha mãe faz essa coisa horrível, que é transar. Que a minha mãe me trai com o meu pai. E aqui já nós sabemos que, ou ela, pior ainda, ela me trai com um outro homem que não é o meu pai. O Freud faz vários comentários, e basicamente o comentário principal dele é o seguinte: essa impossibilidade de colusão, né, de conjunção da vida do amor com a vida erótica, né, do desejo, do tesão com o amor. O outro caso típico que ele estuda, num outro texto dele, esse outro texto, o título é um tipo especial de escolha de objeto feita pelo homem. A escolha de objeto é a escolha do parceiro amoroso. Né? Ele vai dizer, existe um certo tipo de homem, mas existe muito. Né? Da mesma maneira que muitos homens tendem a ter essa clivagem na vida amorosa, que a mulher é santa e a mulher com quem eu posso ter uma aventura sexual é uma puta, tem homens que agem de uma maneira diferente. Eles tendem a se interessar por uma mulher que esteja ligeiramente comprometida, que tenha um terceiro interessado, ele vai dizer assim. Uma mulher que tenha um conceito moral fraco. Né? E esse homem, ele vai se apaixonar por essa mulher e ele vai desejar ser um pouco pigmalião dela, desejar educá-la e transformá-la, fazendo com que ela seja a sua esposa. O mito de Pigmalião é a história do escultor que se apaixonou por sua escultura. A deusa Afrodite deu vida à estátua e ele se casa com a sua obra. Assim como no mito de Pigmalião, o homem que quer fazer da mulher de moral duvidosa a sua esposa também deseja transformar seu objeto de amor. Quer tornar possível um relacionamento que parece impossível. Esse homem é diferente. Ele tenta se casar com uma puta, né? E tenta transformá-la numa esposa. Então vocês veem que esse homem, ele é muito mais feliz, né? Em termos, eu acho que mesmo na cabeça do Freud, eu acho que ele é muito mais feliz do que o homem que tem essa clivagem total. Porque esse homem que tem essa clivagem total, o que ele vive é a impotência no casamento e a impessoalidade, a falta de retorno narcísica na vida amorosa. Esse daí não, ele consegue desejar e amar a mesma pessoa. Na verdade, ele, por mais que a mulher se transforme, ele nunca pode parar de lhe lembrar de onde ela vem, né? Sim. Esse é o homem clássico, te tirei da sarjeta. Esse daí é um homem ciumento. Então, por quê? Ele não vai ter ciúmes, isso o Freud continua, ele, em geral, ele nessa tentativa pedagógica, tentativa de salvar a mulher, ele quer salvar a mulher, né? Nessa tentativa de salvar a mulher, ele vai ter crises de ciúmes muito grandes. Não com o antigo marido ou namorado, não com o papai, mas com os machos mais poderosos que ela pode. Então, esse homem, ele é um candidato a macho alfa, né? E que sucumbe a ciúmes, imaginando a vida amorosa do macho alfa. Eu chamo a atenção para vocês o quanto esses dois tipos, eles são um avesso do outro. Quanto o nosso tipo aqui do homem que oferece a mulher, o homem do tipo especial de escolha de objeto, ele deseja transformar uma mulher de vida fácil, uma puta, né, em esposa. O Ricardo, ele tenta transformar e constatar, e mostrar, e fazer valer que sua esposa é uma puta. Né? Um vai viver no ciúme e o outro vai fazer, como o Ricardo bem falou aqui, vai fazer uma festa. A gente falava da moda, das boates, de swing, e o Carlinho me vem com essa. Mas como é que os caras aguentam meu disso? Eles não têm ciúme. Esse maridão ciumento está exatamente com a mesma fantasia que eu. Os dois estamos pensando no macho, mais macho que a gente e que vai botar a mão na nossa mulher. A única diferença é que ele sofre com isso e eu faço uma festa. É claro que o ônus narcísico do homem que oferece a mulher é muito maior. Existe um sofrimento aí no homem que oferece a mulher que ele
né, assim, o homem que tenta transformar uma mulher de vida fácil em esposa, ele não tem tantos segredos, ele não tem tanto desejo de esconder a sua vida sexual quanto o Ricardo. Ao mesmo tempo, pelo menos o Ricardo, Ricardo, o personagem, de um certo ponto de vista, a gente pode dizer que, isso é engraçado, aliás, porque várias pessoas que assistem uma peça acham que ele é uma personagem trágica. Na verdade, é um homem sexualmente muito feliz, porque teve 2 casamentos sucessivos, em ambos conseguiu viver as suas fantasias, junto com a mulher dele, ele tem uma vida e concilia isso muito bem com uma vida de família. Uma pergunta que veio por e-mail da Edith. Acredito assim que hoje, efetivamente, não existe mais a valorização que existia há algum tempo atrás, da vida a 2 exclusivamente dedicados um para o outro. Será que estou certa? O que eu acho que as pessoas são muitas pessoas, sempre. Né? Assim, quer dizer, tem pessoas assim, né, como ela está dizendo que ela acha, e tem pessoas que não são assim. A vida, onde não seja apenas a 2, mas onde haja a certeza da fidelidade, não deixa de ser um ideal de difícil realização muitas vezes. Talvez até exista atualmente um aumento não um aumento, mas uma valorização importante do ideal de fidelidade, que por mais liberdade nos costumes que exista, o ideal de fidelidade, eu acho que ele permanece bastante importante. Eu não sei se viver a 2 não é necessariamente um ideal de fidelidade, é um ideal de companheirismo, que é talvez muito mais importante do que o ideal de fidelidade, porque num ideal de companheirismo, o que eu quero é que minha companheira seja fiel ao desejo dela antes de ser fiel a mim. Eu quero que no companheirismo ela consiga dar o máximo de si na vida dela e reciprocamente. Agora, desse ponto de vista, eu não concordo com essa observação, porque eu acho que o ideal de companheirismo nunca foi tão forte. Primeiro, ele é só moderno. Digo, num casal do século XVIII, XVII e companhia, eu ia visitar o quarto da minha mulher, talvez na quinta-feira. Companheirismo, isso é um ideal totalmente moderno, totalmente desde o começo do século XIX, quando a gente começa a se juntar por amor. Então, o projeto de fazer casal é um projeto absolutamente moderno. Agora, definir em que termos, mas o primeiro termo é que a gente tem alguma coisa para fazer juntos e não necessariamente só se olhar reciprocamente ou se controlar ou se inibir. Ao contrário, é facilitar cada um a vida do outro e o desejo do outro. Desse ponto de vista, eu acho que o casal nunca foi tão importante como hoje, pelo menos como ideal. O povo era senhor, e a minha voz era uma só voz numa canção. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, as cidades são felizes, minha gente, com a voz do seu cantor. Cantando me desfaço e não canso de viver, nem de cantar. Senhor Brasil, apoio Semente Cola Quartzolite, o melhor parceiro para a sua obra. Casas Bahia, dedicação total em 2010. Ultra Farma, tá no coração da gente. E Century, o Brasil se liga aqui. Apresentamos o parceiro que todo mundo gosta de ter numa obra. Semente Cola Quartzolite. Ele ajuda você a produzir mais com menos esforço. Ajuda você a fazer um serviço bem feito. E ajuda até a ganhar mais elogios. Semente Cola Quartzolite. Você merece um parceiro assim. O homem das cavernas nunca viveu em cavernas.
Repense o que você julgava conhecer e viaje a 11 mil anos atrás para saber quem você é. O Brasil é riquíssimo em sítios arqueológicos pré-históricos. Sexta, Walter Neves, líder da pesquisa que descobriu Luzia. Um esqueleto de mulher achado num sítio arqueológico em Minas Gerais. 10 da noite, Provocações. Você sonha ter os ossos enterrados por um arqueólogo no futuro? Não. O erotismo revela. Conhecer as fantasias masculinas é também uma forma de entender o universo dos homens e o ideal de masculinidade que os guia. Mas será que os homens querem ter seu universo particular revelado? Os homens precisam do seu universo secreto. Na fantasia, o homem pode ser outro, ir além do que a realidade permite. E o que acontece quando a fantasia acaba? O casamento com a Sandy acabou quando a gente estava tão afinado que eu não tinha mais uma outra vida para fantasiar. Eu já não conseguia mais pensar em coisas que ela não topasse falar ou até mesmo fazer. Aí um dia, num amasso, ela me olhou apenas, já leu meu pensamento e falou: eu te conheço. Pensei. Estaca zero. Identidade secreta desmascarada. Eu não tinha mais uma outra vida para fantasiar. A identidade secreta é uma manifestação de desejo ou de conflito psíquico? É uma boa pergunta, mas é que, de alguma forma, eu não sei se existe desejo sem conflito psíquico. Então, não sei se é uma alternativa, na verdade. Eu acho que é uma... o desejo é sempre desejo, de alguma forma, de ser outro. Como teria dito Fernando Pessoa. Mas na passagem aqui, do Ricardo, que ele ensinou, certo. Né, eu acho que é condição de desejo. Né? É no momento em que ele se sente chapado e radiografado e sem nenhuma possibilidade de se ausentar daquilo que a mulher dele concebe que ele é, que ele precisa de uma identidade secreta. É quando a identidade secreta morre, então ele não tem mais nada para fazer. Sim. Agora, quando ele vai ter alguma coisa para fazer, ele vai ter conflito. Mais além de você, de mim, pelo corpo, no corpo, mais além do corpo, queremos ver algo. Esse algo é a fascinação erótica. O que me tira de mim mesmo e me leva a você. O que me faz ir mais além de você. Não sabemos com certeza o que é. Só que é algo mais que a história, mais que o sexo, mais que a vida, mais que a morte. Sabe o quê? Eu não queria nada disso. Eu queria uma vida bem normal. Ficar de pau duro só de olhar pra ela, só de tocar nela. Trepar com ela e ela comigo, só porque a gente se gosta. Só falando coisas doces. Meu amor, como eu gosto de você. Cheirando seu pescoço. Ou não falando nada. Só sentindo. Eu queria estar apaixonado. Só isso. Ela também se queixa às vezes. Diz que está cansada dessas besteiras, que quer ser desejada por ela mesma. Pois é. É difícil entender. Ela quer. Ela se queixa que a gente fala e não faz. Ela inventa novidades, ela se excita com isso. Depois vem com essa história de falta de amor. Acho que o amor é certamente uma condição necessária para que um casal possa compartilhar uma fantasia. Nem todas as fantasias são compartilhadas. Alguém pode ter uma fantasia que ele realiza ou que ela realiza só com anônimos. Aí não tem nada, não tem nenhuma necessidade de amor. Claro, ao contrário, o amor estragaria a festa. Mas sim, se o seu sonho é, sei lá, transar no elevador sem nem trocar uma palavra com alguém que você nunca viu, daí o amor estraga a festa totalmente.
Mas uma fantasia compartilhada, a condição dela quase sempre é o amor. E, então, eu não diria que a fantasia é uma forma de amor, mas ela pede um tipo de entrega que talvez só o amor torne possível. Na minha época, o que era difícil era o que causava angústia era a aproximação sexual. Né? Hoje não é muito raro você ver casais que já ficaram muito, né? Casais de adolescentes que já ficaram muitas vezes e ficaram sem angústia, quer dizer, beijaram, fizeram as coisas todas, etc. E a angústia aparecer no momento em que um vai se declarar amorosamente para o outro. Quer dizer, assim, hoje eu vou pedir para ela me namorar. Assim, para a minha geração, é muito engraçado isso. É o oposto. Eu vejo, assim, muito mais do que eu imagino. Eu não era psicanalista há 40 anos atrás, mas eu vejo cada vez mais a dificuldade, principalmente dos meninos, mais do que das meninas, uma dificuldade de se apaixonar. Eu vejo meninos assim realmente com dificuldade de tendo assim uma aflição muito grande da proximidade da mulher e muita dificuldade, muita facilidade de namorar, muita facilidade de ficar, muita facilidade de começar um namoro, mas muita dificuldade de realmente se encantar com a menina. Eu não estou dizendo que isso daí seja de todo mundo, não, mas eu vejo muito mais atualmente. Antigamente, eu acho que era muito mais a angústia de ser abandonado, a angústia de não dar certo, a angústia do desencontro amoroso. Atualmente, a angústia não do desencontro, mas do não encontro. A gente vê cada vez mais o jovem ter uma iniciação sexual muito mais cedo. E, de um certo modo, a nossa sociedade ela é muito erotizada, né? Em todo canto incentiva você a fazer sexo. Parece que se você não faz sexo, você é anormal. Como que a gente pode auxiliar a juventude a ter uma maturidade sexual? De uma coisa estou absolutamente convencido, mas mesmo, é que não existe normalidade sexual. De nenhum tipo. Nem normalidade sexual no sentido da orientação, nem no sentido da fantasia sexual que permite a excitação sexual. Acho que não existe normalidade sexual. Acho que a própria ideia da normalidade sexual, do que alguns psicanalistas famosos, aliás, chamaram de sexualidade genital, é um ranço moralista. Aí eu iria decididamente muito mais do lado de Foucault do que do lado de qualquer outra coisa. É um ranço moralista, uma forma de controle social. Não existe, então, normalidade sexual. Então, eu tendo também a pensar que vai ser muito difícil imaginar uma educação sexual que não produza, em alguma medida, uma normalização do sexo. Eu acho que uma vida sexual se organiza a partir de leituras proibidas, fragmentos de revista encontrada embaixo do colchão do pai, ou do tio, ou do irmão. Atualmente existe na psicanálise contemporânea essa valorização, para além da valorização dos aspectos estruturais do desejo, da interdição do desejo, e do valor estrutural da fantasia de gozo sem limite, né? Existe também uma valorização muito grande das qualidades do meio ambiente que nós nascemos. Todas essas características da concretude da nossa história pessoal, elas vão contar muito na maneira como eu me relaciono com a vida sexual da mulher, a maneira como eu me relaciono com essa mulher que foi minha mãe transando com um homem potente. Essa perspectiva estrutural de que todos temos a mesma fantasia, ela tem que ser contrabalançada de que todos temos a mesma fantasia, mas que os ambientes familiares, nacionais, históricos que nos circundam, que nos servem de envelope, que nos servem de continente, eles nos dão melhores ou piores instrumentos, melhores ou piores maneiras de se haver com essa fantasia. Sabe, uma fantasia não é uma coisa na qual a gente embarca, a não ser que
que já seja a fantasia da gente. O que pode acontecer é que a gente descubra um belo dia que aquilo é uma fantasia que a gente tinha, né? E com a qual que a gente tinha, que eventualmente reprimia. Hoje a internet de alguma forma permite inventar mil maneiras de socializar as fantasias da gente, o que eu acho francamente civilizatório, sabe? A ideia de que é melhor não falar disso, é melhor que ninguém saiba, descubra que a fantasia mais ou menos estranha que o atormenta pode ser compartilhada por outros. Não, acho que isso cria monstros. Descobrir que a gente não é um monstro, que aquela fantasia que a gente tem é compartilhada por muitos outros, que ela pode ser socializada, que ela pode ser vivida de uma maneira lúdica, isso é profundamente civilizatório. Real agora. Sim, macho. Sou bem submissa. Se você quiser, passe de carro agora, desço do meu carro, subo no seu e você me manda cair de boca na hora. Essas conversas na internet não tem nada a ver com gostar de homem. Tanto assim que começaram com aquelas fantasias de swing com a Renata. Não. Foi sobretudo antes. Foi com a Sandra. Mas com a Sandra não eram só fantasias. Que confusão, hein? O universo masculino é povoado por fantasias muitas vezes desconhecidas até para os próprios homens. Mas se as fantasias são as mesmas para todos os homens, a forma de vivê-las é muito particular na história de cada um. A fantasia é fundamental para a continuidade do desejo. A qualidade da vida sexual de um homem depende da sua capacidade de sonhar. Até o próximo Café Filosófico. Para assistir às palestras na íntegra, acesse o site cpflcultura.com.br. Daqui a pouco, 6h45 da manhã, maneiras diferentes de aprender e educar com um novo telecurso. Procure doar roupas e objetos que você não usa mais. Eles podem ser muito úteis para outras pessoas.
Esta é a ZYB 851 Cultura, uma emissora da Fundação Padre Anchieta. Confira agora os destaques da nossa programação de hoje. 7h30 da manhã, informações referentes à Justiça Eleitoral de forma simples e acessível. Brasil Eleitor. 6 da tarde, acompanhe as loucas aventuras de Brett e Hannah através do portal do Intercâmbio. 6h30 da tarde, um programa descolado, antenado e absolutamente interativo. Programa novo. 10 da noite, Rolando Boldrin recebe no Senhor Brasil Oswaldinho Viana, Milton Nascimento e Marisa Viana, para um bom papo e muita cantoria. Bom dia. A seguir, Tecendo Saber. O povo era senhor e a minha voz era uma só voz numa canção. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim. As cidades são felizes, minha gente, com a voz do seu cantor. Cantando me desfaço e não canso de viver, nem de cantar. Centro Cultural da Justiça Eleitoral, um espaço de fomento à cultura e estímulo à cidadania. No centro do Rio de Janeiro, exposições, concertos de música e apresentações teatrais. Consulte a programação e compareça. Programa Doc TV, dia 15, estreia Os Magníficos. 3 fazendeiros da época de ouro do cacau, que perderam tudo em razão de uma praga em suas plantações, relembram seu passado farto e projetam seu futuro. Estreia, sexta-feira, dia 15, às 22h30. Doc TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Vim trabalhar pra rico eu ficar. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você vai assistir agora ao programa Tecendo Saber. Capítulo 9, Módulo 3, Meios de Comunicação e Experiências de Vida. Bom dia, seu Celestino. O que é que está lendo de bom? Sim, eu estou lendo uma reportagem sobre a novela Luz da Minha Vida, que acaba hoje. É verdade, gente. Hoje eu não perco novela de jeito nenhum. Nem eu. Nem eu. Você também assiste novela, seu Celestino? Eu e quase todo mundo. Milhões de brasileiros a todo momento recebem informações e se divertem por meio de diferentes veículos de comunicação, como a TV, o rádio, os jornais e as revistas. A televisão é o veículo que alcança os maiores índices de audiência no Brasil. Em 2003, dos 49,1 milhões de lares brasileiros, 44,2 milhões tinham aparelhos de TV. Ela atinge todo o país, mesmo nas regiões mais distantes. Oi, Francisco. Ô, Januário. Ainda tá com esses óculos? Pois é, rapaz. Óculos Bela Vista. Comprei, mas me arrependi, viu? Não consigo enxergar bem com eles, não. Pode ser. Mas quando você tá com eles, ninguém deixa de te enxergar. Nem brinca, viu? Eu quero ver se eu consigo pegar o dinheiro de volta pra comprar passagem pra minha mãe vir me visitar. Na propaganda, eles dizem que devolvem o dinheiro se a gente não ficar satisfeito. Eles prometem isso. Aí, ó.
Criticados por uns, elogiados por outros, os programas que vão ao ar muitas vezes influenciam o comportamento de milhões de pessoas. Sandália, tênis, tudo que tá na moda, que aparece na televisão eu uso. Se tá na televisão, porque é uma coisa boa, geralmente as pessoas gostam, né? A gente tem que usar o que todo mundo gosta. Inclusive esse cordãozinho aqui é da época daquela menina que gostava do padre. Usa roupa, usa um boné que eles usam, um óculos e tal, isso é legal. Olha, imitar não, mas é claro que tem sempre uma moda, tem sempre uma roupa, tem sempre uma cor que você se identifica. De maneira nenhuma, acho um absurdo. Minha personalidade é o que vale. Francisco, é você mesmo ir atrás desses óculos? Não brinca não, Januário, que eu tô nervoso. O que aconteceu? Eu liguei para a empresa dos óculos Bela Vista e eles me disseram que não vão devolver o dinheiro coisa alguma. E o sujeito que atendeu ainda bateu o telefone na minha cara. Puxa vida. Vamos ver o que você pode fazer. Não sei. Toma um copo d'água. Lê um jornal para relaxar. Não perca hoje. Luz da Minha Vida. Último capítulo. Como você acha que vai ser o final da novela, Socorro? Eu acho que o Pedro casa com a Mariana, que gosta tanto dele, é tão boazinha. O último capítulo da novela A Luz da Minha Vida deve ser assistido por 120 milhões de pessoas. Número muito acima da audiência média do horário, que é de 85 milhões de pessoas. A novela fez tanto sucesso que foi mais longa que outras novelas apresentadas no mesmo horário. Ela teve 190 capítulos e as novelas anteriores tiveram 150 capítulos em média. Poxa, essa novela tá fazendo maior sucesso mesmo, hein? É verdade. A Valdete não fala de outra coisa. Se cada capítulo, em média, é visto por 85 milhões de pessoas, isso significa que todos os capítulos da novela são vistos por 85 milhões de pessoas? Não. Se pegarmos dois capítulos diferentes, um pode ter sido visto por 90 milhões e o outro por 80 milhões. Podemos dizer, então, que eles são vistos, em média, por 85 milhões de espectadores. Fazer esse cálculo é fácil. É só somarmos as audiências dos dois capítulos e dividir